Durante décadas, o norte da África havia escapado do controle imperial. A outrora rica província da África proconsular, com Cartago como joia, foi conquistada pelos vândalos no século V. Desde então, transformou-se no coração de um poderoso reino bárbaro que desafiava a ordem romana no Mediterrâneo Ocidental. Mas, em 533, sob o comando do ambicioso imperador Justiniano I, o Império Bizantino decidiu que era a hora de recuperar as glórias perdidas. E assim se iniciou uma das campanhas militares mais ousadas da Antiguidade Tardia. No centro desta epopeia estava o general Belisário, um dos maiores estrategistas de sua época. Sua missão era simples em teoria, mas quase suicida na prática: desembarcar com um exército reduzido nas costas africanas, marchar contra os vândalos e restaurar o domínio imperial. Em 13 de setembro de 533, nos arredores de Ad-Decimon, a 10 milhas romanas de Cartago, o destino da África seria decidido. Quando Justiniano assumiu o trono em 527, herdou um império ameaçado por todas as frentes, mas sua visão era grandiosa: restaurar as fronteiras do antigo Império Romano, reunificando Oriente e Ocidente. Para isso, ele precisava destruir os reinos bárbaros que haviam se instalado sobre as ruínas do poder romano. O reino vândalo, fundado após a travessia dos vândalos pela Espanha e posterior conquista da África em 439, era governado naquele momento pelo rei Gelimero, um líder astuto, mas cujos domínios estavam corroídos por disputas internas, instabilidade religiosa e uma marinha decadente. A peregrinação aos cristãos nicenos em favor da fé ariana minaria o apoio popular, especialmente entre a população romana africana. A oportunidade de Justiniano veio com a revolta de Hildérico, um rei vândalo deposto por Gelimero. O imperador bizantino usou isso como pretexto para intervir militarmente, ao mesmo tempo garantir o apoio moral da igreja ao resgatar os cristãos oprimidos. Com a marinha vândala enfraquecida e seus exércitos dispersos, Belisário partiu com cerca de 16 mil homens, incluindo soldados bizantinos e federados hunos, vândalos romanizados e cavaleiros bárbaros aliados. Sua frota navegou pelas águas do Mediterrâneo até desembarcar na atual Tunísia, quase sem oposição. A força bizantina começou a marchar para o norte, em direção a Cartago, capital do reino vândalo. A cada passo, Belisário conquistava aliados entre a população local, muitos deles descendentes de romanos e insatisfeitos com o governo vândalo. Ao saber da aproximação do inimigo, Gelimero preparou uma emboscada em Ad-Decimon. O plano de Gelimero era dividir suas forças em 3 colunas. A primeira, liderada por seu irmão Amatas, partindo de Cartago, e tomaria posição no desfiladeiro de Ad-Decimon. A segunda, sob o comando de Gibamundi, seu sobrinho, viria do oeste atacando o flanco bizantino. E a terceira, com Gelimero, viria do sul, formando o golpe final numa espécie de pinça mortal. Era uma manobra ousada, mas que exigia precisão absoluta no tempo. Qualquer atraso, desvio ou erro de comunicação poderia desmoronar todo o plano. E foi exatamente isso que aconteceu. No amanhecer de 13 de setembro, Amatas chegou ao local do confronto antes do esperado. Em vez de aguardar o restante das forças, tentou tomar Ad-Decimon com um contingente reduzido. Acabou enfrentando a vanguarda bizantina e morreu em combate. Seus homens desmoralizados fugiram ou foram massacrados. Pouco depois, Gibamundi, ao tentar envolver os bizantinos pela retaguarda, foi interceptado por tropas federadas e arqueiros montados bizantinos, que conseguiram detê-lo e destruí-lo antes que pudesse se reunir ao exército principal. Ignorando o destino de seus parentes, Gelimero chegou por último, encontrando o campo de batalha coberto de mortos, entre eles seu próprio irmão, Amatas. Diante da visão, paralisou. Perdeu tempo precioso organizando um sepultamento improvisado, em vez de lançar o ataque final que poderia ter virado o jogo. Belisário, por sua vez, reagiu com rapidez, reorganizou sua linha de frente, reuniu suas tropas e lançou um contra-ataque defensivo. A moral vândala, já abalada pelas mortes e pela falta de coordenação, desabou.
Os soldados de Gelimero, pegos de surpresa, foram derrotados e forçados a bater em retirada. Com a vitória em AD 10, o caminho para Cartago estava aberto. Belisário marchou triunfante até a antiga capital romana, entrando sem resistência em 14 de setembro. A cidade, tomada por entusiasmo, celebrou a volta do império. O general ordenou disciplina rígida entre seus homens, nada de saques, nada de represálias. Era essencial conquistar não só o território, mas também os corações da população africana. A derrota dos vândalos em AD 10 foi mais do que uma vitória militar. Foi um golpe moral devastador contra o reino vândalo, mostrando que sua máquina de guerra estava enferrujada, desorganizada e politicamente instável. Gelimero, embora tenha escapado, agora estava em fuga, mas ele ainda tinha homens, ainda tinha esperança. Recuou para o interior, reorganizando suas forças e planejando um último esforço para defender seu trono e salvar o legado dos vândalos na África. A Batalha de AD 10 marcou o retorno do Império Romano à África, após quase um século de ausência. Foi uma demonstração magistral de estratégia e disciplina por parte de Belisário, em um sinal de que Justiniano estava disposto a cumprir sua promessa de restaurar o império. Mas a guerra estava longe de terminar. Gelimero ainda não havia sido derrotado completamente. Poucos meses depois, em dezembro, ele reuniria seus homens para um último e desesperado confronto nas planícies de Tricâmaro. No próximo vídeo, vamos acompanhar esse momento decisivo, a Batalha de Tricâmaro, o último suspiro do reino vândalo e a vitória final do Império Bizantino. Não perca o desfecho dessa saga que redefiniu o destino do norte da África. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!